Agora eu vou apresentar para vocês os tipos de gráfico mais utilizados por analistas e por investidores. Então vamos começar aqui falando sobre o gráfico de linha. O gráfico de linha, ele considera apenas preço de fechamento. Ele é um gráfico muito utilizado para indicadores econômicos. Por exemplo, um IPCA, um IGPM. Por quê? São cotações que aparecem uma vez por mês, né? São taxas. Então, como aparece uma vez por mês, ele usa o gráfico de linha porque ele liga um ponto ao outro. Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo para vocês. O gráfico de barras. O gráfico de barra é um outro gráfico que leva em consideração o preço de fechamento, abertura, o preço mínimo e o preço médio. Aliás, o preço máximo. E um terceiro gráfico, talvez esse gráfico eu diria para vocês que com certeza 90% do mercado utiliza o gráfico de candlestick. Tá? O gráfico de candlestick ele leva em consideração preço de fechamento, preço de abertura, mínima e máxima, e ele também mostra alguns padrões e figuras que te dão ideia de um determinado movimento, tá? Mas a questão de figuras e padrões a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Vou mostrar agora para vocês alguns exemplos. O gráfico de linha, ele está aí no material de vocês. Ele vai pegar apenas os preços de fechamento, tá? Como eu falei, ele é bastante utilizado para indicadores econômicos, que só deem preços mensais. O gráfico de linha, ele te ajuda também quando você está fazendo uma análise um pouco mais longa e o gráfico de candlestick ele acaba te atrapalhando um pouco, porque conforme você vai aumentando a amplitude daquele tempo gráfico, você dificilmente vai conseguir enxergar. Então, você pode usar o gráfico de linha para suavizar, né, esse movimento e olhar com uma nitidez melhor. Olha aí o exemplo do gráfico de linha, que está no material de vocês. Agora vamos falar sobre o gráfico de barras. O gráfico de barra, ele é um pouco parecido com o gráfico de candlestick, porque ele leva em consideração preço de abertura, fechamento, mínima, máxima. A única diferença é que o preço de abertura, ele sempre está do seu lado esquerdo e o preço de fechamento está do seu lado direito. Então, observe no exemplo aí de vocês, no material, que você tem ali um candle vermelho, aliás, uma barra vermelha do seu lado esquerdo e uma barra verde do seu lado direito. No do lado esquerdo, por que ele está na cor vermelha? Porque ele teve uma abertura a R$1 e um fechamento a 75 centavos. Ou seja, ele fechou num preço menor do que o preço de abertura. Ele caiu. Então, a cor vermelha é usada para baixo. A cor verde, que é do lado direito, é o inverso. Abriu a 75 centavos e depois fechou a R$1. Então, ele abriu num preço menor do que o preço de fechamento. Então, antigamente, quando se criou os gráficos, as cores quentes eram as cores de baixa e as cores frias eram as cores de alta, né? Então, tem gente que olha aí o gráfico preto e branco, vermelho e verde. Então, essa é a única diferença das cores. Mas, como eu falei, as cores mais utilizadas aí pelos investidores e os analistas são a cor verde e vermelho, tá? Então, só recapitulando aqui, do seu lado esquerdo, então, você tem uma barra de queda, aonde o preço de abertura foi a R$1, ele subiu a R$1,25, depois caiu a 50 centavos
e fechou a 75 centavos. Então aí esse gráfico marca para você o preço de abertura, de fechamento, preço máximo e o preço mínimo. E do seu lado direito, a mesma coisa. Abriu a 75 centavos, caiu a 50 centavos, subiu a R$ 1,25, onde bateu a sua máxima, e fechou a R$ 1. Então, esses são os dois exemplos que vocês têm aí no material. Olha só o exemplo de um gráfico de barras. Agora vamos falar do gráfico de candlestick. Esse é o gráfico mais utilizado, tá? Porque o corpo dele parece uma vela, né? Ele é todo preenchido. Então, essa é a única diferença com relação ao gráfico de barra. Mas veja que ele traz a mesma informação também. Ele traz preço de abertura, fechamento, mínima e máxima, né? O conceito também é o mesmo, as cores verde e vermelha. Observem do seu lado esquerdo que um gráfico de barra, ele teve ali o preço de abertura dele a R$ 1, subiu ao preço máximo de R$ 1,25 e caiu. Veio bater a mínima em 50 centavos e o seu preço de fechamento foi o 0,75. Então, pessoal, esse intervalo do preço de abertura e de fechamento, ele é todo preenchido no gráfico de candlestick. Do seu lado direito, o mesmo conceito. Veja que ele teve a abertura a 75 centavos, caiu para um preço mínimo de 50 centavos, subiu ao preço máximo de R$ 1,25 e depois ele fechou a R$ 1. Então, esse intervalo entre o preço de abertura e fechamento, ele foi preenchido. Nesse caso, é um candle de alta porque o preço de abertura foi menor que o preço de fechamento. Então, vamos olhar o exemplo aqui do gráfico de candlestick. Então, este é um exemplo de um gráfico de candlestick. Agora que você já viu os tipos de gráfico mais utilizados pelo mercado, vamos abordar no próximo tópico como fazer suporte e resistência.